Uma jovem chegou a pé numa fazenda desconhecida, com uma mochila nas costas e sem nenhum lugar para ir. O dono da fazenda apareceu na varanda, segurando 2 bebês nos braços, um de cada lado, com o rosto de quem não dormia direito havia meses. Ela era rejeitada pela própria família. Ele era viúvo há 8 meses e estava sozinho com 2 filhos pequenos e uma propriedade inteira para administrar. Ela pediu trabalho. Ele aceitou porque não tinha escolha. O que nenhum dos dois sabia era que aquela decisão tomada numa tarde comum ia mudar a vida dos dois para sempre. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Era uma manhã comum quando Mariana chegou à fazenda com uma mochila nas costas e sem nenhum lugar para ir. Tinha 23 anos, estava desempregada e a família da cidade pequena onde cresceu havia deixado claro que não havia mais espaço para ela depois que seu noivo a abandonou na frente de todos na véspera do casamento. O julgamento das pessoas foi rápido e sem apelação. Ela virou motivo de fofoca, depois de pena e por fim de afastamento. A história do abandono correu rápido entre as pessoas da região. Fábio, o noivo, havia aparecido na festa de véspera com outra mulher e anunciado na frente de todos os convidados que havia mudado de ideia. Não deu explicações detalhadas. Disse apenas que não estava mais certo daquela escolha. A família de Mariana, que havia investido meses organizando o casamento e gastado uma quantia considerável nas preparações, ficou envergonhada. O pai de Mariana foi o primeiro a virar o rosto. A mãe chorou por 2 dias e depois começou a tratar a filha como se ela fosse a responsável pelo ocorrido. Os irmãos ficaram em silêncio e o silêncio deles disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Nos dias seguintes, Mariana tentou continuar sua rotina. Saía de casa para buscar trabalho, voltava sem resultado, ouvia comentários nas ruas, via as pessoas conversando baixinho quando ela passava. Em menos de 3 semanas, o emprego que tinha como caixa num armazém foi encerrado. O dono do armazém disse que os clientes estavam desconfortáveis com a situação. Não explicou melhor do que isso. Mariana passou mais 2 semanas em casa, dormindo no mesmo quarto de sempre, mas sentindo que não pertencia mais àquele espaço. A mãe parou de fazer o prato dela no jantar. O pai parou de cumprimentá-la pela manhã. Foi num sábado que o irmão mais velho chegou com a mala dela já feita na porta do quarto e disse que ela precisava encontrar outro lugar para viver. Não havia briga, não havia gritos. Havia apenas a certeza de que a decisão já estava tomada antes mesmo de ser comunicada. Mariana pegou a mochila, colocou o que coube, deixou o resto para trás e saiu. Caminhou pela estrada de terra por quase 2 horas antes de pegar uma carona num caminhão de entrega que a deixou na bifurcação de uma estrada rural. O motorista do caminhão disse que havia uma fazenda grande, uns 5 quilômetros adiante, e que o dono era conhecido na região. Mariana agradeceu e seguiu o caminho a pé. A fazenda era grande. Mariana viu isso antes mesmo de chegar ao portão. As cercas eram de madeira nova, o pasto era extenso, havia gado espalhado por todo lado e uma casa principal com 2 andares que se via de longe. Havia também galpões, um curral e vários trabalhadores se movendo de um lado para o outro. Era uma propriedade que funcionava, que tinha ordem, que tinha dinheiro investido em cada detalhe visível. Mariana parou na porteira e esperou. Um funcionário apareceu, perguntou o que ela queria e ela disse que precisava falar com o dono. O funcionário olhou para ela de cima a baixo, avaliou a mochila, avaliou o vestido simples com poeira nas bainhas e disse que esperasse ali. Renato demorou quase 20 minutos para aparecer. Quando chegou, carregava os 2 bebês nos braços, um de cada lado, tentando equilibrar os 2 ao mesmo tempo enquanto caminhava. Tinha 40 anos, era alto, de ombros largos, com o cabelo começando a ficar grisalho nas laterais. A barba estava por fazer há alguns dias, a camisa estava amarrotada
e havia uma expressão de cansaço no rosto dele que não era o cansaço de um dia difícil, mas o cansaço acumulado de meses sem descanso adequado. Mariana se apresentou. Disse seu nome, disse que estava procurando trabalho, disse que sabia cuidar de crianças e que podia ajudar com o que fosse necessário dentro da casa. Renato ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com uma expressão que misturava desconfiança com algo que se aproximava de alívio. Perguntou de onde ela havia vindo. Ela disse o nome da família, o da cidade e o que havia acontecido. Não omitiu nada. Disse tudo de forma direta, sem buscar compaixão, apenas apresentando os fatos. Renato ouviu tudo. Ficou em silêncio mais alguns segundos. Depois disse que ela poderia entrar. A casa por dentro era grande e funcional, mas havia uma desorganização visível em cada canto. Pratos sujos empilhados numa banca, fraldas espalhadas pela sala, uma pilha de roupas de bebê no sofá, garrafas de leite em pó abertas na mesa da cozinha. O cheiro do ambiente era de leite azedado, misturado com o cheiro de bebê. Havia um funcionário tentando dar mamadeira para um dos bebês no canto da cozinha e o bebê recusava, chorando com força. Renato havia perdido a esposa 8 meses antes. Ela se chamava Cláudia e havia morrido numa complicação durante o parto dos gêmeos. Os médicos disseram que a hemorragia foi rápida demais para ser controlada. Renato ficou sozinho com 2 bebês recém-nascidos, uma fazenda para administrar e uma dor que ele não teve tempo de processar porque a sobrevivência imediata exigiu que ele funcionasse sem parar. Os bebês se chamavam Pedro e Paulo. Pedro era ligeiramente maior, mais agitado, dormia menos. Paulo era quieto na maior parte do tempo, mas quando chorava, chorava por muito tempo. Os 2 tinham quase 1 ano quando Mariana chegou e já haviam passado pelas mãos de 3 cuidadoras diferentes, todas contratadas da cidade, todas desistindo em menos de 2 meses. A última havia saído há 3 semanas, e desde então Renato estava se dividindo entre a fazenda e os filhos, com a ajuda de 2 funcionários que não tinham nenhum preparo para aquilo. Mariana olhou para tudo aquilo no primeiro dia e não disse nada. Apenas colocou a mochila no quarto que lhe foi indicado, voltou para a cozinha, lavou as mãos e começou a trabalhar. As primeiras semanas foram de pura adaptação. Mariana estabeleceu uma rotina para Pedro e Paulo. Horários fixos de alimentação, banho no mesmo horário todos os dias, tempo de sono organizado. Os 2 bebês resistiram nos primeiros dias, como resistem todas as crianças pequenas a qualquer mudança, mas foram cedendo à medida que a consistência foi se estabelecendo. Em 2 semanas, Pedro dormia 6 horas seguidas à noite. Em 3 semanas, Paulo parou de chorar por períodos prolongados durante o dia. Renato percebeu a diferença. Não comentou de imediato, mas percebeu. As noites ficaram mais silenciosas. A cozinha ficou organizada. A casa parou de ter o cheiro de descuido que havia se instalado nos meses anteriores. Ele chegava do trabalho na fazenda e encontrava os filhos alimentados, limpos e num estado de calma que não havia sido comum nos meses anteriores. O pagamento de Mariana foi combinado logo no início. Ela receberia um valor fixo por mês, teria alimentação e moradia incluídas e um dia de folga por semana. Renato pagou em dia no primeiro mês. Mariana não pediu nada além do que havia sido combinado. Havia outros funcionários na fazenda. Geraldo era o capataz, um homem de 55 anos, que trabalhava ali havia mais de 20 anos e conhecia cada metro daquela terra. Benedita era a cozinheira, uma mulher de 48 anos que havia trabalhado com Cláudia e que recebeu Mariana com reservas visíveis. Zé Carlos era o mecânico, responsável pelos tratores e pelos veículos. Um homem quieto de 30 e poucos anos que cumprimentava Mariana com um aceno de cabeça toda manhã e não dizia mais nada. Havia ainda 4 peões que cuidavam do gado e das cercas, que dormiam no alojamento e que tinham pouco contato com a casa principal. Benedita foi o primeiro obstáculo real.
Ela havia sido muito próxima de Cláudia e carregava um luto que se misturava com uma resistência clara à presença de qualquer mulher nova naquele espaço. Nos primeiros dias, Benedita deixou o almoço pronto na cozinha sem avisar Mariana, lavou as roupas dos bebês sem incluir as de Mariana e respondeu às perguntas com frases curtas e sem elaboração. Mariana não entrou em confronto. Continuou fazendo seu trabalho, agradeceu quando Benedita cozinhou para todos, ofereceu ajuda quando Benedita precisava e foi mantendo uma postura de respeito sem recuar nas responsabilidades que lhe cabia. Depois de 3 semanas, Benedita começou a incluir o prato de Mariana nas refeições sem ser solicitada. Depois de 1 mês, as duas passaram a dividir a cozinha sem tensão. Renato continuava mantendo distância. Ele interagia com Mariana de forma profissional, dava instruções, perguntava sobre os filhos, agradecia quando necessário e se recolhia para o escritório ou para os campos da fazenda. Havia dias inteiros em que os dois mal se cruzavam. Havia noites em que Renato não jantava na mesa, comendo no escritório, enquanto resolvia papelada. Foi no 3º mês que algo mudou na dinâmica entre eles. E a mudança veio de uma situação prática. Paulo adoeceu. Febre alta numa sexta-feira à noite, sem médico disponível na cidade mais próxima até o dia seguinte. Mariana ficou acordada a noite toda com Paulo no colo, controlando a febre com panos úmidos, monitorando a respiração, seguindo os procedimentos que havia aprendido anos antes, quando cuidou de um sobrinho doente. Renato ficou acordado também. Ele ficou sentado numa cadeira no canto do quarto, em silêncio, observando Mariana trabalhar. Não era o tipo de homem que demonstrava emoção abertamente, mas havia algo na rigidez do corpo dele naquela noite que indicava o quanto ele estava preocupado. De madrugada, quando Paulo finalmente dormiu com a febre baixando, Renato olhou para Mariana e disse obrigado de uma forma que era diferente das outras vezes. Era um obrigado que vinha de um lugar mais fundo. Mariana disse que estava tudo bem e foi preparar um café para os dois. Eles tomaram café sentados na mesa da cozinha às 3 da manhã, em silêncio quase completo. E foi a primeira vez que estiveram juntos num espaço sem que houvesse uma tarefa específica entre eles. Apenas 2 pessoas cansadas, dividindo um momento de alívio. No dia seguinte, Renato levou Paulo ao médico. O diagnóstico foi uma infecção bacteriana simples, com antibiótico prescrito. O médico disse que o manejo da febre havia sido correto e que a criança estava bem. Na volta, Renato contou isso para Mariana de forma direta, sem elaborar. Ela disse que ficava feliz em saber. Ele ficou mais alguns segundos parado antes de ir para o escritório. O 4º mês trouxe a primeira visita da família de Renato. Vieram o irmão mais velho, chamado Antônio, e a esposa dele, Vera. Eram um casal de 45 e 43 anos, respectivamente, que morava na cidade maior da região e que havia tentado convencer Renato a se mudar para mais perto deles, após a morte de Cláudia. Renato havia recusado. A fazenda era a vida dele e ele não ia deixar. Antônio e Vera chegaram num sábado pela manhã com presentes para Pedro e Paulo e com uma avaliação visível da situação da casa. Vera percorreu os cômodos com os olhos enquanto cumprimentava Mariana, avaliando cada detalhe. Antônio perguntou a Renato, de forma direta, quem era aquela moça e o que ela estava fazendo ali. Renato respondeu que ela era a cuidadora dos filhos e que trabalhava na casa havia 4 meses. Vera ficou com as crianças enquanto conversava com Mariana, fazendo perguntas sobre a rotina, sobre a alimentação, sobre o comportamento dos bebês. As perguntas eram legítimas do ponto de vista prático, mas havia um tom de interrogatório nelas que não era sutil. Mariana respondeu tudo com clareza e sem demonstrar desconforto, porque as perguntas eram sobre as crianças e ela conhecia as respostas. Antes de ir embora, Vera disse para Renato que havia uma prima de Cláudia, chamada Silvana, que estava sem trabalho e que poderia ser uma opção melhor para cuidar das crianças.
Disse que era uma mulher de família conhecida, que todos conheciam, que seria mais adequado para as crianças terem alguém de confiança comprovada. Renato ouviu sem responder. Depois que Antônio e Vera foram embora, Renato ficou no escritório por um longo tempo. Naquela noite, jantou na mesa com Mariana pela primeira vez em semanas. Não explicou a decisão, não mencionou a conversa com os irmãos. Apenas apareceu na hora do jantar e se sentou. Silvana apareceu 3 semanas depois. Tinha 35 anos. Era prima por parte de mãe de Cláudia e chegou à fazenda sob o pretexto de visitar os filhos de Cláudia, que ela chamava de afilhados, embora nenhum dos dois fosse seu afilhado de batismo. Era uma mulher de presença forte, bem vestida para os padrões locais, que sabia como se comportar numa propriedade como aquela, e que deixou claro desde o início que conhecia bem a história de Renato e da família. Silvana tratou Mariana com a cortesia de quem trata uma funcionária de categoria inferior. Foi educada, não foi rude, mas havia um cuidado calculado em cada interação que deixava claro onde, na visão de Silvana, cada uma das duas mulheres se encaixava naquele espaço. Ela pegou Pedro no colo, colocou Paulo no berço e comentou para Renato que as crianças estavam muito bem, que ele havia feito um bom trabalho, encontrando uma cuidadora competente. Renato não respondeu ao comentário. Silvana ficou para o almoço. Conversou com Renato sobre a família, sobre os tempos em que Cláudia ainda era viva, sobre memórias compartilhadas. Havia afeto genuíno naquelas memórias, e Renato ouvia com atenção. Mas havia também, nas histórias de Silvana, uma construção constante de um espaço para ela mesma naquela casa. Uma inserção gradual que era perceptível para quem prestasse atenção. Mariana prestou atenção. Não disse nada, não mudou o comportamento, continuou fazendo seu trabalho com a mesma consistência de sempre. Cuidou das crianças durante o almoço para que Renato pudesse conversar sem interrupções. Serviu a mesa. Limpou depois. Silvana visitou a fazenda 4 vezes no mês seguinte. Antônio e Vera ligaram 2 vezes para Renato nesse período, reforçando a ideia de que Silvana seria uma opção melhor. A pressão era consistente e vinha de vários lados ao mesmo tempo. Numa das tardes em que Silvana estava na fazenda, Benedita chamou Mariana para a cozinha, enquanto os outros estavam na varanda, e disse em voz baixa que havia ouvido Vera dizer pelo telefone que o plano era fazer Renato dispensar Mariana antes do final do ano. Benedita disse isso sem rodeios, com a objetividade de quem simplesmente está passando uma informação que considera relevante. Disse também que, na opinião dela, Mariana havia feito mais por Pedro e Paulo nos últimos meses do que qualquer pessoa da família havia feito. Mariana agradeceu a informação. Não pediu ajuda, não pediu que Benedita fizesse nada. Apenas disse obrigada e voltou para o trabalho. Naquela noite, sozinha no quarto, depois que as crianças dormiram, Mariana pensou na situação de forma prática. Ela não tinha para onde ir, não tinha família disposta a recebê-la. Não tinha dinheiro suficiente guardado para alugar um lugar e se manter por mais de alguns meses. Mas o que pesou mais do que tudo isso não foi o medo de perder o emprego. Foi outra coisa, algo que ela levou mais tempo para reconhecer. Ela não queria ir embora de Pedro e Paulo. Ela havia se apegado àquelas 2 crianças de uma forma que não havia planejado e que não sabia exatamente quando havia acontecido. Havia acontecido aos poucos. Na primeira vez que Pedro riu enquanto ela trocava a fralda dele. Na tarde em que Paulo adormeceu no colo dela, depois de horas chorando. No dia em que Pedro deu os primeiros passos, segurando os dedos dela. Eram momentos pequenos que foram se acumulando até formar algo que Mariana não conseguia mais ignorar. E havia algo mais que ela também demorou para reconhecer, mas que Benedita havia notado antes dela, e que Geraldo havia notado antes de Benedita. Mariana havia começado a prestar atenção em Renato de uma forma que ia além da relação profissional. Ela notava quando ele chegava mais cedo do campo.
Notava quando ele ficava parado na porta do quarto dos filhos por alguns minutos antes de ir dormir. Notava quando ele sorria para Pedro de um jeito que suavizava toda a dureza do rosto dele. Notava quando ele tomava café sozinho no escuro às 5 da manhã, antes de todo mundo acordar. Ela havia começado a acordar cedo também, sem razão declarada. E às vezes os dois dividiam aqueles primeiros minutos do dia sem necessidade de conversa. Renato também havia mudado em relação a ela, mesmo que de forma discreta. Havia começado a perguntar a opinião dela sobre decisões que não tinham relação direta com as crianças. Se devia pintar a casa antes do inverno, se o cardápio das refeições estava adequado, se o funcionário novo que havia contratado parecia confiável. Eram perguntas que ele fazia de passagem, mas que indicavam que ele havia começado a tratar Mariana como alguém cuja visão tinha valor. Havia também um incidente num domingo à tarde que nenhum dos dois mencionou depois, mas que mudou alguma coisa de forma permanente. Renato havia subido numa escada para consertar uma calha no segundo andar e a escada havia cedido de um lado. Ele não caiu, mas perdeu o equilíbrio e segurou a beirada da janela para se estabilizar. Mariana, que estava no jardim com as crianças, viu tudo e foi até a base da escada segurar a estrutura enquanto ele descia. Quando Renato pisou no chão, ficou a menos de 1 metro dela. Os dois ficaram parados por 2 ou 3 segundos, sem se mover. Depois, Renato disse que a calha podia esperar e foi para o escritório. Mariana voltou para as crianças. O 6º mês trouxe uma complicação que não havia sido prevista. O pai de Mariana apareceu na fazenda numa quarta-feira de manhã. Mariana não havia dado o endereço para ninguém da família, mas a cidade era pequena e as estradas eram poucas, e aparentemente alguém havia visto Mariana no caminhão meses atrás e contado para quem era necessário. O pai de Mariana se chamava Osvaldo. Tinha 52 anos, era um homem de poucas palavras, que havia passado a vida inteira trabalhando numa serraria e que havia criado os filhos com uma rigidez que não deixava muito espaço para conversas sobre sentimentos. Quando chegou à fazenda, pediu para falar com a filha em particular. Mariana os recebeu na área externa da casa. Osvaldo disse que a mãe dela estava doente, que havia sido internada com problemas no coração e que precisava de Mariana em casa. Disse que havia sido um erro deixar ela ir embora daquele jeito, mas disse isso de uma forma que tornava difícil distinguir se era um pedido de desculpas ou apenas uma constatação prática de que ele precisava dela agora. Mariana ouviu tudo. Perguntou sobre a saúde da mãe com detalhes. Qual hospital, qual médico, qual o diagnóstico exato. Osvaldo respondeu o que sabia, que não era muito. Mariana disse que mandaria dinheiro para ajudar com os custos médicos e que ligaria para o hospital para obter mais informações. Disse que não podia voltar. Osvaldo ficou em silêncio por um momento. Depois disse que ela estava cometendo um erro ao ficar numa fazenda de um homem que não era da família dela. Disse que as pessoas estavam falando. Disse que o que aconteceu com o casamento já era passado e que a família podia recomeçar. Mariana disse que a família havia recomeçado quando colocaram a mala dela na porta. Disse isso sem raiva, como uma informação. Depois disse que precisava voltar para as crianças e se levantou. Osvaldo foi embora sem conseguir o que havia vindo buscar. Mariana entrou na casa, foi direto ao banheiro. Ficou ali por alguns minutos e depois voltou para a rotina como se nada tivesse acontecido. Benedita, que havia visto a chegada e a saída do pai pela janela da cozinha, não disse nada. Apenas deixou um copo de suco na bancada perto de onde Mariana estava trabalhando. Renato soube da visita por Geraldo, que havia visto o carro desconhecido entrar pela porteira. Renato não perguntou nada para Mariana naquele dia. Na noite seguinte, perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. Ele disse que se ela precisasse de qualquer coisa, era só falar. Ela disse que sabia disso. O assunto não voltou. O 7º mês foi marcado por uma decisão que Renato tomou sem consultar ninguém.
Ele contratou um advogado para tratar da questão da guarda formal dos filhos, que havia ficado numa situação jurídica confusa por causa de algumas questões do espólio de Cláudia. A família materna de Cláudia havia levantado, num momento de tensão logo após a morte dela, a possibilidade de que os bebês seriam melhor cuidados com algum familiar, mas nunca tinham avançado com isso formalmente. O advogado de Renato disse que era prudente regularizar tudo, antes que alguém resolvesse agir. Silvana apareceu na fazenda exatamente uma semana depois de Renato ter iniciado o processo com o advogado. A visita foi diferente das anteriores. Silvana não chegou sozinha. Veio com a mãe dela, Dona Teresa, que era tia de Cláudia e matriarca daquela parte da família. Dona Teresa tinha 70 anos. Era uma mulher de presença imponente que havia criado os filhos com mão firme e que era respeitada e temida em igual medida por todos ao redor. Renato recebeu as duas na sala principal. Mariana ficou com as crianças no quarto do fundo, mas Benedita depois contou que havia ouvido parte da conversa. Dona Teresa havia dito que a família estava preocupada com o futuro de Pedro e Paulo, que os meninos precisavam de uma presença feminina estável, de alguém que conhecesse a história deles, que conhecesse Cláudia, que tivesse laços verdadeiros com aquelas crianças. Havia dito que Silvana estava disponível, que era uma mulher de caráter e que a família apoiaria uma aproximação entre ela e Renato se ele estivesse aberto a isso. Renato havia ouvido tudo. Depois, na versão que Benedita contou para Mariana, havia dito que apreciava a preocupação da família, mas que a decisão sobre sua vida e a vida dos filhos era dele. Havia dito isso com uma firmeza que encerrou a conversa. Dona Teresa e Silvana foram embora antes do almoço. Naquela noite, Renato foi ao quarto das crianças mais tarde do que de costume. Mariana estava terminando de colocar Paulo para dormir quando ele entrou. Ficou parado na porta, observando por um momento. Depois disse que havia decidido manter as coisas como estavam, que a família podia ter opiniões, mas que quem cuidava daquela casa e daquelas crianças era ele, e que ele sabia o que estava funcionando. Mariana disse que entendia. Renato ficou mais alguns segundos na porta e depois foi embora. O 8º mês trouxe uma mudança no ritmo da fazenda. A colheita de um dos cultivos auxiliares que Renato havia plantado deu um resultado acima do esperado, e isso gerou uma semana intensa de trabalho para todos. Renato ficou no campo do amanhecer ao anoitecer durante 6 dias seguidos. Mariana ficou sozinha com Pedro e Paulo durante esse tempo, com a ajuda de Benedita durante as horas de alimentação. No 7º dia, Renato chegou em casa mais cedo do que o esperado. Estava com o rosto vermelho pelo sol, sujo de terra, claramente exausto. Entrou na cozinha e encontrou Mariana dando banho em Paulo na bacia de plástico que ficava na bancada. Pedro estava sentado no chão do lado de fora, segurando um brinquedo. Renato olhou para aquela cena por alguns segundos e então se sentou na cadeira da cozinha com um peso que parecia ser de meses se acumulando de uma vez. Mariana terminou o banho de Paulo, o vestiu e o colocou no chão perto do irmão. Depois pegou um pano, secou a bancada e foi preparar um copo de água gelada, que colocou na frente de Renato sem ele pedir. Ele pegou o copo e tomou sem dizer nada. Depois ficou olhando para os 2 filhos brincando no chão por um longo tempo. Quando falou, foi de forma direta. Disse que havia pensado muito nos últimos meses e que queria saber se Mariana estava bem, se estava satisfeita com a situação, se havia algo que ela precisava que ele não havia providenciado. Mariana disse que estava bem, que as condições eram adequadas, que gostava do trabalho e das crianças. Renato disse que sabia disso, e então disse algo que ele claramente havia preparado para dizer, porque veio de forma estruturada, que havia percebido que Mariana havia tratado Pedro e Paulo com um cuidado que ia além do que ele havia contratado, que ela havia ficado de noite quando Paulo estava doente sem que isso fosse obrigação dela, que havia lidado com a visita da família sem se defender ou reclamar,
e que ele achava que era justo que ela soubesse que ele via isso e que valorizava. Foi a fala mais longa que Renato havia feito para Mariana em 8 meses. Ela ouviu tudo. Disse que ficava contente que ele percebesse e que para ela não havia sido um esforço, porque as crianças haviam se tornado importantes para ela de uma forma genuína. Renato ficou em silêncio por um momento e depois disse que ia tomar banho antes do jantar. Levantou, pegou Pedro no colo, passou a mão na cabeça de Paulo e saiu da cozinha. Benedita, que havia entrado no cômodo ao lado durante parte da conversa, esperou Renato sair e então olhou para Mariana com uma expressão que dizia mais do que ela verbalizaria em palavras. O 9º mês foi o mês em que as coisas começaram a se mover de uma forma diferente, ainda que nenhum dos dois tivesse dado nome a isso. Renato começou a jantar na mesa todos os dias. Começou a perguntar sobre o dia de Mariana de forma genuína, não apenas sobre as crianças. Começou a contar algumas coisas sobre a fazenda, sobre as decisões que estava tomando, sobre os problemas que estava enfrentando. Não eram confidências profundas, eram conversas de adultos que dividem um espaço e uma responsabilidade. Mariana ouviu, perguntou quando julgou adequado, deu opiniões quando foi solicitada. Não avançou além do espaço que lhe era dado, mas também não recuou quando o espaço era oferecido. Numa tarde de domingo, Renato levou Pedro e Paulo para uma caminhada curta pela fazenda. Era a primeira vez que levava os dois para fora da área da casa, desde que eram muito pequenos. Chamou Mariana para acompanhar. Ela foi. Os 4 caminharam pelo pasto por quase 1 hora. Pedro ficou fascinado com os animais. Paulo ficou no colo de Mariana na maior parte do tempo, olhando para tudo com os olhos grandes. Geraldo os viu passar de longe e depois comentou com Zé Carlos que parecia uma família. Zé Carlos não respondeu, mas concordou mentalmente. No 10º mês, a situação com a família de Renato voltou à tona de forma mais concreta. Antônio ligou para comunicar que havia consultado um advogado sobre os direitos da família materna de Cláudia em relação às crianças. Disse que não era uma ameaça, que era apenas uma questão que precisava ser esclarecida juridicamente para o bem de todos. O advogado de Renato, quando consultado, disse que a situação era juridicamente clara. Renato era o pai registrado, tinha a guarda plena e nenhuma ação de terceiros teria base legal sólida a menos que houvesse prova de negligência ou abuso, o que era absolutamente inexistente. Renato comunicou isso para Antônio de forma direta e encerrou a conversa. Mas o aviso havia chegado, e Renato passou os dias seguintes mais fechado do que de costume. Mariana percebeu a mudança e não pressionou. Continuou sua rotina, cuidou das crianças, foi ao quarto de Renato apenas uma vez para entregar uma lista de mantimentos que precisava ser comprada e voltou sem estender a visita. Foi numa quinta-feira à noite que Renato foi até a área de serviço, onde Mariana estava dobrando roupas, e disse sem introdução que queria conversar sobre algo que estava pensando há algum tempo. Disse que a situação jurídica havia o feito pensar no futuro de uma forma mais concreta, que Pedro e Paulo precisavam de estabilidade, que ele havia percebido que queria que Mariana permanecesse na fazenda de forma permanente, não apenas como funcionária, mas como parte da família. Mariana parou o que estava fazendo. Ficou olhando para ele em silêncio. Renato disse que sabia que havia uma diferença de idade de 17 anos entre eles, que ele era viúvo com 2 filhos e uma fazenda para administrar, que não estava pedindo nada imediato e que ela tinha todo o direito de dizer não, mas que seria desonesto da parte dele não deixar claro o que havia entendido sobre o que sentia. Mariana ficou em silêncio por um tempo, que pareceu longo para os dois. Depois disse que precisava pensar. Renato disse que estava bem e saiu da área de serviço. Nos 3 dias seguintes, a rotina continuou a mesma por fora. Mariana cuidava das crianças. Renato cuidava da fazenda. As refeições aconteciam na mesa.
As conversas eram funcionais, mas havia uma tensão nova no ambiente que Benedita sentiu e que Geraldo sentiu, e que os dois decidiram, por acordo tácito, não comentar. No quarto dia, foi Mariana quem foi até Renato. Ele estava no escritório com papelada espalhada na mesa. Ela entrou, fechou a porta e disse que havia pensado. Disse que tinha medo, que havia sido abandonada de uma forma que havia deixado marcas que ela ainda não sabia se havia superado completamente. Que tinha medo de construir algo e ser deixada de novo. Que tinha medo de que a diferença de idade e de situação fosse um problema que se tornasse maior com o tempo. Renato ouviu tudo sem interromper. Depois disse que entendia cada uma daquelas preocupações e que não podia prometer que o futuro seria sem dificuldades. Mas disse que podia dizer o que era verdadeiro, que ele não havia olhado para nenhuma outra pessoa nos 10 meses em que Mariana estava ali, que ela havia chegado sem nada e havia construído algo real com aquelas crianças e com aquela casa. Que ele havia visto quem ela era de dentro para fora, não através de apresentações ou de contextos controlados, mas na vida diária, nos momentos difíceis, nas noites longas, e que o que ele havia visto o havia convencido de que estava fazendo a coisa certa ao falar. Mariana ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse que também não havia olhado para nenhuma outra direção nos meses em que estava ali, e que sim, ela queria tentar. Renato ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois disse que ficava bem saber disso. Os dois continuaram no escritório por mais algum tempo, conversando sobre coisas práticas, sobre como isso mudaria ou não mudaria a rotina, sobre o que diriam para a família e quando. Era uma conversa de adultos, organizada, sem drama externo, porque o drama havia acontecido internamente em cada um deles nos meses anteriores. Quando Mariana saiu do escritório e voltou para a cozinha, Benedita estava lá, preparando o jantar. Benedita olhou para ela, avaliou a expressão no rosto dela e voltou para os fogões sem dizer uma palavra. Mas havia um canto de sorriso no rosto dela que Mariana notou. A notícia chegou até Antônio e Vera antes que Renato tivesse tido a chance de comunicar formalmente. Geraldo havia mencionado para um funcionário, o funcionário havia mencionado para alguém da cidade, e a cadeia de informações havia chegado até a família antes do esperado. Antônio ligou na semana seguinte com uma reação que misturava surpresa com desaprovação. Disse que Renato estava agindo de forma impulsiva, que a moça era 20 anos mais nova, que ninguém sabia quem ela era de verdade, que a família de Cláudia ia reagir mal. Renato ouviu o irmão até o fim. Depois disse que havia tomado a decisão e que ela era final, que agradecia a preocupação, mas que não precisava de aprovação para viver a própria vida. Antônio disse que havia erros que não tinham conserto. Renato disse que sabia disso e que estava confiante de que este não era um deles. Encerrou a ligação. Silvana apareceu na fazenda 5 dias depois, sem aviso. Disse que havia passado para ver as crianças. Mariana a recebeu na porta porque Renato estava no campo. Silvana entrou, ficou com Pedro e Paulo por alguns minutos e então olhou para Mariana com uma expressão que havia mudado em relação às visitas anteriores. Havia menos cálculo e mais algo que se aproximava de reconhecimento. Disse que havia sabido da notícia. Disse que Mariana havia ganhado. Mariana disse que não havia sido uma competição. Silvana ficou em silêncio por um momento. Depois disse que os meninos pareciam bem, que Cláudia teria gostado de saber que os filhos dela estavam sendo bem cuidados. Disse isso com uma dificuldade visível, como quem está dizendo algo que é verdadeiro, mas que custa a reconhecer. Depois se levantou, despediu-se das crianças e foi embora. Mariana ficou olhando para a porteira por alguns segundos, depois que o carro de Silvana desapareceu. Depois, voltou para dentro. O final de 1987 chegou com uma série de pequenas mudanças que foram se acumulando.
Renato registrou Mariana como funcionária formal da fazenda, com todos os direitos trabalhistas em dia. Comprou um carro usado que ficou disponível para ela usar quando precisasse. Perguntou se ela queria que ele fosse com ela visitar a mãe no hospital, e Mariana disse que sim. A visita ao hospital foi a primeira vez que os dois saíram juntos de forma declarada. A mãe de Mariana, chamada Conceição, estava se recuperando bem e deveria receber alta em breve. Quando viu Renato ao lado da filha, Conceição ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para Mariana com uma expressão que misturava culpa com algo que ela ainda estava processando. Disse que Mariana estava bem. Mariana disse que sim, estava. Osvaldo não estava presente naquele dia, estava trabalhando. Na volta para a fazenda, Renato e Mariana passaram a maior parte do trajeto em silêncio. Mas era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras para se sentir bem, uma ao lado da outra. O ano de 1988 começou com Pedro e Paulo, completando 1 ano e meio. Renato organizou uma festa pequena na fazenda. Apenas os funcionários, Benedita, Geraldo, Zé Carlos e os peões, mais Antônio e Vera, que apareceram por obrigação familiar e ficaram menos desconfortáveis do que se esperava. As crianças não sabiam o que era uma festa, mas sabiam que havia bolo, e isso foi suficiente para que os dois ficassem animados por horas. Numa foto tirada naquele dia por Zé Carlos, com uma câmera emprestada, Renato e Mariana apareciam de pé atrás das crianças. Renato tinha a mão levemente encostada nas costas de Mariana. Nenhum dos dois estava olhando para a câmera. Os dois estavam olhando para Pedro e Paulo. Foi nesse período que Mariana começou a notar algumas coisas sobre a fazenda que ela havia passado os meses anteriores apenas existindo dentro, sem observar de fora. A dimensão real da propriedade, a quantidade de decisões que Renato tomava diariamente, a complexidade da administração de um negócio daquela escala. Ela havia chegado ali sem nenhuma experiência com fazendas e havia aprendido a rotina doméstica rapidamente, mas havia um mundo inteiro funcionando do lado de fora daquela casa que ela havia visto apenas de relance. Renato começou a incluí-la nas conversas sobre a fazenda de forma gradual. Não era uma decisão declarada de ensiná-la, era apenas o resultado natural de duas pessoas que passam tempo juntas e que compartilham um espaço. O trabalho de fora entrava nas conversas do jantar, nos comentários do café da manhã, nas perguntas que surgiam quando algo dava errado. Mariana fazia perguntas quando não entendia e Renato respondia com a paciência de quem está acostumado a explicar coisas para pessoas que estão aprendendo. Em março de 1988, uma seca atingiu a região. Não era uma seca catastrófica, mas foi suficiente para matar parte do pasto e forçar Renato a comprar ração suplementar para o gado a um custo que havia afetado o planejamento financeiro do ano. Renato ficou mais tenso durante esse período. Trabalhava mais horas, chegava em casa mais tarde. Havia noites em que jantava em pé, de passagem, antes de voltar para o escritório. Mariana manteve a rotina das crianças sem alterar nada, porque as crianças precisavam de estabilidade independentemente do que estava acontecendo do lado de fora. Mas também começou a fazer pequenas coisas que aliviavam a carga de Renato sem que fossem solicitadas. Deixava o café pronto na hora certa, organizava os papéis do escritório da forma que ele havia dito uma vez que preferia, anotava os recados das ligações com todos os detalhes necessários. Nenhuma dessas coisas era parte do que havia sido combinado quando ela foi contratada. Era apenas o que ela julgava razoável fazer. Renato percebeu, num sábado à tarde, quando a situação da seca havia melhorado um pouco e ele estava com menos pressão, disse para Mariana que havia notado o que ela havia feito durante aquele período e que havia feito diferença. Ela disse que havia sido simples. Ele disse que para ele não havia sido simples, que para ele
havia sido muito. Havia algo na forma como Renato falava quando queria dizer que algo importava. Ele dizia poucas palavras, mas as dizia com uma precisão que tornava impossível não entender o peso do que estava sendo comunicado. Mariana havia aprendido a ouvir as pausas dele, tanto quanto as palavras. Em abril, Mariana recebeu uma carta da mãe. Conceição havia saído do hospital. Estava bem e havia escrito uma carta longa, mais longa do que qualquer coisa que Mariana havia recebido da família em toda a vida. Na carta, Conceição dizia que havia ficado pensando muito nos meses anteriores, que havia agido errado quando o noivo de Mariana havia dado para trás, que havia colocado a vergonha dela própria acima da dor da filha, que não esperava que Mariana esquecesse, mas que gostaria que soubesse que havia reconhecido o erro. Mariana leu a carta 3 vezes. Na segunda vez, chorou. Na terceira vez, ficou em silêncio com a carta na mão por um tempo considerável. Depois, respondeu. Disse que havia recebido a carta que havia lido e que precisava de mais tempo para saber o que sentia sobre tudo aquilo, mas que ficava bem saber que a mãe estava bem de saúde e que quando estivesse pronta para uma conversa mais longa, ela entraria em contato. Não foi uma reconciliação imediata, foi um primeiro passo pequeno e honesto, que era o máximo que a situação permitia naquele momento. Em maio de 1988, Renato perguntou para Mariana se ela queria se casar com ele. Fez a pergunta de forma direta, sem cerimônia, sentados na varanda depois que as crianças haviam dormido. Disse que havia pensado muito, que não tinha dúvidas e que queria saber o que ela pensava. Mariana disse que sim. O casamento aconteceu em julho, numa cerimônia pequena na fazenda. Foram presentes apenas os funcionários da fazenda, Benedita, Geraldo, Zé Carlos, 2 amigos antigos de Renato que viviam longe e vieram especialmente, e Conceição, que apareceu sozinha porque Osvaldo havia dito que não iria. Antônio e Vera foram, mas chegaram tarde e foram embora cedo. Não havia representante da família de Cláudia. Benedita fez o bolo. Geraldo cuidou da entrada da fazenda. Zé Carlos colocou um som na varanda. Pedro e Paulo ficaram acordados até as 9 da noite, completamente alheios ao significado do que estava acontecendo. E isso foi exatamente o que todos precisavam. 2 bebês crescendo num espaço onde as pessoas que os rodeavam haviam decidido fazer o que era necessário para que eles ficassem bem. Os meses que se seguiram foram os mais comuns e, ao mesmo tempo, os mais sólidos que Mariana havia vivido. Havia uma rotina, havia um lugar, havia pessoas que dependiam dela e das quais ela dependia de volta. Havia uma história que havia começado com uma mochila numa estrada de terra e que havia chegado a um ponto que ela não havia imaginado quando estava sentada na beira da estrada, esperando uma carona para qualquer lugar. Em outubro de 1988, Mariana descobriu que estava grávida. Contou para Renato numa manhã de segunda-feira, depois que as crianças foram para o quintal com Geraldo. Disse de forma direta, sem preparação. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou, foi até ela e ficou parado à frente dela por um momento. Depois disse que estava feliz. Havia algo diferente nessa reação em comparação com o que Renato havia sentido quando soube que Cláudia estava grávida. Naquela época, havia sido uma alegria misturada com a ansiedade de um homem que sabia que estava chegando a um ponto sem volta. Agora havia uma alegria mais limpa, sem o peso da inexperiência ou do medo do desconhecido, porque ele já sabia o que era ser pai, já sabia o que era uma casa com crianças, e já sabia que a pessoa ao lado dele era alguém que ele havia visto funcionar quando as coisas eram difíceis. Pedro e Paulo não entenderam o que estava acontecendo quando a barriga de Mariana foi crescendo, mas perceberam que havia uma mudança. Paulo ficava encostando a mão na barriga dela, sem saber exatamente por quê. Pedro ficava mais perto dela do que de costume.
Eram crianças pequenas que respondiam a informações que ainda não tinham linguagem para processar, mas que o corpo registrava. A gravidez foi tranquila. Mariana continuou trabalhando com a mesma rotina até o 7º mês, quando Renato pediu que ela reduzisse o ritmo. Ela reduziu sem resistência, não porque ele pediu, mas porque ela mesma havia percebido que o corpo precisava de menos. Em março de 1989, nasceu uma menina. Renato estava presente no parto, ao contrário do que havia acontecido com Cláudia, onde ele havia ficado do lado de fora esperando enquanto tudo deu errado. Dessa vez, os médicos o deixaram entrar, e Renato ficou ao lado de Mariana durante todo o processo, segurando a mão dela. E quando a menina nasceu e chorou pela primeira vez, havia uma expressão no rosto de Renato que Benedita, que estava esperando do lado de fora, disse mais tarde que havia sido a primeira vez, em 2 anos, que ela havia visto aquele homem com um sorriso completo no rosto. A menina foi chamada de Ana Cláudia. O nome foi ideia de Mariana. Quando disse o nome para Renato, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que era um nome perfeito. Era um gesto que dizia mais do que podia ser dito em palavras. Mariana havia escolhido honrar a memória de Cláudia no nome da filha, que tinha com o marido de Cláudia. Era um reconhecimento de que aquela história não havia começado com ela, de que havia uma dor que havia existido antes da alegria, e de que as duas coisas podiam coexistir sem que uma apagasse a outra. Foi quando Ana Cláudia tinha 3 meses que a reviravolta aconteceu. Ela veio de onde Mariana menos esperava. Um homem apareceu na fazenda numa tarde de junho de 1989, dizendo que era advogado e que precisava falar com Renato sobre um assunto urgente relacionado à herança de Cláudia. Renato o recebeu no escritório. Mariana estava no quarto com Ana Cláudia quando Geraldo foi chamá-la, dizendo que Renato queria que ela fosse ao escritório também. O advogado, chamado Marcelo, tinha 40 anos e um semblante sério que não era de cerimônia. Abriu uma pasta e explicou a situação de forma direta. Havia um documento que havia sido encontrado entre os pertences de Cláudia durante uma revisão do espólio que havia sido solicitada por Dona Teresa. O documento era uma carta escrita por Cláudia alguns meses antes de morrer, durante a gravidez, num período em que ela havia sido internada por complicações e havia tido tempo para organizar seus pensamentos. Na carta, Cláudia escrevia para Renato. Dizia que sabia que havia risco na gestação, que os médicos haviam sido honestos com ela sobre as probabilidades, que ela havia decidido escrever porque havia coisas que queria que ele soubesse caso ela não voltasse. A carta dizia que ela amava os filhos que ainda não havia visto, que amava Renato, e então dizia algo que ninguém na família havia esperado encontrar. Dizia que o maior medo dela não era a morte, era a solidão de Renato depois. Dizia que ele era um homem que precisava de alguém ao lado, mesmo que ele nunca admitisse isso. E pedia, de forma explícita, que ele não fechasse o coração, que deixasse alguém entrar quando o tempo fosse o certo. Que os filhos precisavam de uma mãe e que ele tinha capacidade de reconhecer uma boa pessoa quando encontrasse uma. A carta havia sido escrita 3 meses antes de Cláudia morrer. Dona Teresa havia encontrado a carta e havia entregado para o advogado com a instrução de que fosse lida em presença de Renato e de Mariana juntos. Dona Teresa havia dito ao advogado, segundo o que ele relatou, que havia levado tempo demais para entender o que a sobrinha havia querido dizer. E que, quando entendeu, achou que era obrigação dela fazer chegar ao destino correto. Renato ficou em silêncio durante todo o tempo em que o advogado leu a carta. Mariana ficou com Ana Cláudia no colo, também em silêncio. Quando o advogado terminou, dobrou o documento com cuidado e o entregou para Renato. Havia uma mudança visível na postura de Renato depois que o advogado foi embora. Era como se algo que havia estado levemente fora de lugar durante todo o tempo tivesse finalmente encontrado o encaixe correto.
A culpa que ele havia carregado de forma silenciosa durante os 2 anos anteriores, a sensação de que seguir em frente era uma traição a Cláudia, havia encontrado uma resposta que vinha dela mesma. Mariana não disse nada por um longo tempo. Ficou sentada com Ana Cláudia no colo, olhando para a janela. Depois, olhou para Renato e disse que Cláudia havia sido uma mulher muito generosa. Renato disse que sim, havia sido. Os dois ficaram em silêncio mais alguns minutos. Depois, Renato pegou Ana Cláudia do colo de Mariana, olhou para a filha por um momento e disse o nome dela em voz baixa. Ana Cláudia. Depois colocou a menina no berço e foi buscar Pedro e Paulo no quintal para que todos jantassem juntos. Naquela noite, depois que as 3 crianças dormiram, Renato e Mariana ficaram na varanda por um tempo que Mariana não conseguiu medir com exatidão. Havia um silêncio que era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quem chegou ao final de uma parte da história e está tomando ar antes da próxima. O que havia começado como uma mulher sem lugar e um homem sem descanso havia se tornado algo que nenhum dos dois havia planejado e que ambos haviam construído, decisão por decisão, dia por dia, numa fazenda no interior do Brasil no final do século XX. Havia sido uma história sem conveniência e sem facilidade. Havia custado resistência de todos os lados. Havia exigido que 2 pessoas confiassem uma na outra antes de ter qualquer garantia de que isso era seguro. E havia funcionado. Não porque havia sido fácil, porque havia sido real. Pedro cresceu sendo o mais agitado dos 3. Paulo cresceu sendo o mais quieto. Ana Cláudia cresceu sendo as 2 coisas ao mesmo tempo, o que deixava Renato alternando entre orgulho e preocupação em igual medida. Benedita ficou na fazenda por mais 11 anos, se aposentando em 2001 com uma festa que Mariana organizou com semanas de antecedência. Geraldo ficou até os 62 anos, quando o joelho não deixou mais que ele andasse no pasto como precisava. Zé Carlos ainda estava lá em 1995, quando Mariana, numa tarde de quarta-feira qualquer, parou na oficina para pedir que ele verificasse o carro e percebeu que havia passado 8 anos naquele lugar e que não havia uma parte de si mesma que queria estar em outro lugar. Osvaldo nunca foi à fazenda. Conceição foi uma vez, em 1990, e ficou 3 dias. Brincou com Pedro e Paulo no quintal, pegou Ana Cláudia no colo e disse para Mariana, antes de ir embora, que ela havia feito uma boa vida para si mesma. Mariana disse que havia tentado. Conceição disse que havia conseguido. Foi a conversa mais honesta que as 2 haviam tido em toda a vida. Antônio e Vera foram ao casamento de Pedro em 2003 com o mesmo desconforto de sempre, mas foram. Silvana apareceu algumas vezes ao longo dos anos para ver as crianças, que foram crescendo sem saber exatamente quem ela era. Apenas que era alguém que havia conhecido a mãe deles que havia morrido e que os tratava com um afeto que tinha algo de culpa e algo de amor genuíno misturados. Renato completou 50 anos em 1997. Mariana organizou uma festa maior do que ele havia pedido. Ele reclamou da festa e ficou até tarde conversando com todos os convidados. Na hora em que os últimos foram embora e Mariana estava recolhendo os copos na varanda, Renato disse que havia sido a melhor festa que alguém havia organizado para ele. Ela disse que havia sido fácil, porque ela o conhecia. Ele disse que sabia disso e disse que era exatamente por isso.